Muito boa noite aos nossos amados e diletos irmãos em Cristo Jesus. Para nossa reflexão, nós vamos ler Provérbio 22:13. Diz assim: E dizes, tu, o que sabe Deus? Uma pergunta. Como julgará ele através da escuridão? Esse versículo aqui parece ser as palavras dele faz quando chega diante de Jó com o intuito de criticar, de colocar essas palavras na boca de Jó. Jó nunca havia tido dito isto, tal coisas, mas se a gente perceber, o propósito que ele faz é o de caluniar o Jó e atribuir essas palavras aí esvassivas a Jó. Ele usa esse mecanismo psicológico de defesa. É uma desculpa ardilosa para incriminar o Jó. O Jó já estava quebrado, estava moído, não tinha mais o que quebrar, estava no chão. E eu acredito que ele queria atribuir o sofrimento de Jó por causa do que o Jó tinha errado. E quantos se levantam aí como Eliefaz, apontando o dedo para nós, e muitas vezes olhando o sofrimento que tal irmão está passando, ou passou, e atribuindo tudo que aquilo ali é uma desgraça, que é um pecado cometido, escondido, isso que é aquilo. E não sabe que Deus estava aprovando a Jó. E foi permissão de Deus tudo o que aconteceu na vida de Jó. Então nem tudo que acontece na nossa vida é porque estamos em pecado, ou porque fizemos coisas erradas. Não. Tem coisa que é a permissão de Deus. Não é para nos destruir, porque Deus não destrói ninguém. Não foi o Senhor que veio para matar, roubar e destruir. Foi o diabo. Ele que é o mentiroso, o príncipe das trevas. Ele que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para fazer o oposto dele, para dar vida e vida com abundância. Então, se nós fazer uma pergunta, será que Deus sabe? Claro que Deus sabe. Deus sabe. Ele tem os seus olhos abertos sobre tudo. Ninguém passa em branco diante de Deus, irmão. Ninguém. E às vezes, irmãos, pessoas se levantam lá dentro da casa do Senhor, sobe no púlpito e atribui tudo que tem a Deus, que foi Deus que deu. E na hora da aprovação, e Deus permite que a aprovação venha, e a aprovação vem devido à palavra do Senhor. Por causa da palavra do Senhor, vem a aprovação, vem sim. E ela vem que nem fogo, para provar, que nem o ouro. O ourive prova o ouro no fogo. E as escórias saem no fogo, só fica o ouro. Então, no meio dessa provação, entre Deus e o materialismo, Deus é esquecido e o materialismo fica em primeiro lugar. E antes ele atribuía a Deus, agora ele diz que é tudo meu. Não fui eu que suei, fui eu que trabalhei, sem saber, irmão, que as portas que quem abriu foi Deus. Quem abençoou foi Deus. Ele atribui tudo o trabalho dele. Então, quando o ego, quando o eu cresce,
Deus sai do nosso coração. Quando o nosso eu domina o nosso coração, eu comprei, eu paguei, eu fiz, Deus já não está mais nesta vida. É o eu que domina. Então aí nós observamos que Deus conhece o nosso coração. O Provérbios, versículo 3, do capítulo 15, até o versículo 11, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, olhando os maus e os bons. Não pense que alguma coisa passa em branco. Não pensa. Porque dos olhos do Senhor nós não conseguimos esconder nada. Nada passa em branco. E às vezes, irmão, o mentiroso, porque mentir também é um espírito de mentira. Quando ele mente uma vez e ele não é liberto, ele passa a acreditar na mentira, ele fala como se fosse a verdade e acredita na mentira como se fosse uma verdade. Só que todo mundo vê que ele mente. Só que muitas vezes ninguém fala nada e ninguém dá contra. Porque quando o espírito entra na vida do mentiroso, ele acaba acreditando na própria mentira. Mesmo sabendo que as pessoas não estão acreditando nele. Mas vai tu debater com ele. Mas ele muitas vezes esconde a verdade porque ele tem medo. Porque falando a verdade muitas vezes a gente é repreendido e ele não quer ser repreendido. E muitas vezes por falar a verdade perde alguma coisa e ele não quer perder, porque ele é um materialista. Então tudo atribui, é como se fosse um cadeado para ele falar a mentira. Está preso na mentira, está escravo da mentira. Então aí nós acabamos de ler esse versículo 3 do capítulo 15 de Provérbios. Este provérbio aqui, ele ilustra a onipresença de Deus. Que ele está em todas as partes. Tá a observação aqui constante é terrivelmente perturbadora para o coração que não é espiritual, irmão, que vive na carne, na mentira. Mas aquele que conhece e ama o seu Redentor, o nosso Senhor. Esse tal conhecimento é rigorosamente para o Espírito, é um alento para o Espírito. É um conforto, é um reconforto para as nossas almas. E nós vemos aí o Provérbios 15, também o verso 11, diz assim: o inferno e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Então, irmão, preste atenção. Se o inferno, como diz esse versículo de Provérbios, e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Irmão, quantas pessoas que na nossa frente batem nas costas e nos elogiam, mas por trás deram uma facada no nosso coração, que até hoje está sangrando. E sangra o nosso coração. Mas a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, sangue é a vida. A Bíblia diz que o Senhor chegou e perguntou: Caim, aonde está Abel? Por inveja ele fez isso. Matou seu irmão. Ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? E olha o que o Senhor Deus disse para Caim: Caim, o sangue do teu irmão clama da terra ao céu por mim.